Olá a todos, como vão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live muito bacana, hoje com uma pessoa muito especial, que eu admiro muito e que me ajuda bastante, que me dá várias dicas legais, faz, publica um conteúdo muito bacana e eu carinhosamente chamei para fazer parte do nosso time de professores. Ah, Daqui a pouco ela já tá pedindo para entrar aqui e a gente vai começar a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre comportamento do consumidor, que é um dos temas mais interessantes, né, da atualidade, até porque comportamento é algo que nos fascina, né, desde a antiguidade. Deixa eu chamar ela aqui. Olá! Oi! Tudo Como bem, você prof? tá? Tudo Como está? bom? Eu tô bem, e você? Tudo, agora melhor ainda. E aí, Como como é é que que estão as correu? coisas? Tudo bem Tá nesse finalzinho de outono? quase inverno, não é? Com o frio que tá, parece inverno, né? É verdade. Tá bom para estudar, tá bom para fazer TCC, tá bom para fazer novos projetos, né? Para ler, para ficar em casa, está Para muito ler, bom ficar para em isso. casa. É verdade, é Está verdade. frio, voltamos a ter Covid, não é? Então está bom para ficar em casa, para estudar, para ler, para aprender coisas novas, é verdade. É verdade, é verdade. Sempre há um momento ao qual se pode desenvolver, né? Se pode aproveitar qualquer tipo de período, né? Mesmo, há Ah, a sempre gente, a alguma coisa. gente, A gente sabe bem disso, a gente aproveita todos os momentos, né? Quando dá para curtir, dá para curtir. Se não dá, vamos estudar e vamos desenvolver o cérebro. Exatamente, aproveita o tempo para fazer uma coisa diferente, não é? Não dá para É isso sair, aí. quer dizer, dar dá, não é? Mas com o frio que está, é preciso coragem. É verdade, é verdade. Prof, o intuito da nossa live hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a sua disciplina no nosso MBA, que estamos construindo eles, tá? Aí, nas fases de elaboração e processos burocráticos para a gente construir. Mas eu acho que ano que vem ele já está, já estamos iniciando com ele. Vai ser bem legal o programa. Tá, estão todos os profs bastante entusiasmados com essa ideia. E eu já estou aproveitando para montar um momento de apresentação de todo mundo, falar um pouquinho sobre cada disciplina. Esse material que a gente está fazendo hoje, ele vai ficar disponível também para quem quiser depois conhecer todas as disciplinas, todos os professores. Então, eu acho que nada mais interessante do que a gente aproveitar o próprio meio digital, né, para fazer a nossa própria apresentação. Então, o que que eu Exatamente. fiz e o que que eu fiz com todos os profs, né, que estão disponíveis para fazer essa live comigo? Eu separei algumas perguntas que para mim eu tenho bastante curiosidade em conhecer. Eu tenho versões de respostas para essas perguntas, mas os especialistas são vocês. Então, assim, o intuito de hoje, Como o se você intuito não fosse. Não, não, não. O intuito de hoje é que eu quero entender o ponto de vista de vocês e, claro, a gente discutir sobre isso, que eu acho que é um assunto fascinante, né? A gente está aqui se divertindo quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, que no caso de hoje é o comportamento do consumidor, que é algo, na minha visão, extremamente relevante a todos os profissionais. Todos os profissionais, porque a partir do momento que você sai para a rua para trabalhar, você sai para a rua para atender um tipo de consumidor. Então, todo mundo deveria entender sobre isso. Eu acho que isso É deveria de verdade. ser, inclusive, disciplina de graduação, É porque você verdade. não pode sair da universidade sem conhecer o comportamento do consumidor, sem ter contato com necessidades, enfim, como é que você vai oferecer algo se você não estuda minimamente o comportamento de quem vai comprar, né, Consumir. de quem vai consumir A a gente sua fala solução? muito sobre isso aqui, porque você vai na faculdade, e já nem vou falar da área da medicina, onde dá sempre um lugar Claro. no serviço público, mas você faz nutróloga no Brasil, nutricionista em Portugal, Ah, faz um curso de dentista, faz seja o que for, e você vai para o mercado, abre uma clínica, mas não sabe como vai atender os seus clientes, porque não sabe como levar os seus clientes ou o que é que eles querem.
quando eles entram dentro da sua porta, não é? Então, nós aprendemos a executar uma tarefa, mas não aprendemos como servir as pessoas executando essa tarefa, porque são coisas diferentes. Uma coisa é eu saber executar uma tarefa, outra coisa é eu saber servir o meu consumidor com aquela tarefa. Por isso é que depois há profissionais que são tão percebidos, eles não são melhores que os outros. Aliás, os estudos mostram-nos às vezes até o contrário, né? Que pode ser pior médico, mas que é percebido como uma pessoa mais empática, mais simpática. Existem imensos estudos destes nos Estados Unidos, né? Sim. Porque ele aprendeu a lidar com o seu consumidor, ou porque ele já nasceu, ou já tem alguma capacidade maior de empatia, de conversa, de entendimento, e ele é percebido como melhor profissional, ou então ele desenvolveu essas técnicas. O outro, que é um excelente profissional, pode ser melhor profissional que aquele, mas como ele não sabe como servir o seu cliente com aquilo que ele aprendeu a fazer, com a tarefa, ele é percebido como um pior profissional. E isto não tem a ver com aquilo que nós aprendemos na faculdade quando aprendemos a executar uma tarefa. Tem a ver com o que nós conhecemos das pessoas que nós servimos. Claro. Então, todos nós que é comportamento humano. Exatamente, e todos nós servimos pessoas a toda a hora. Sejamos nós empresários, sejamos nós funcionários, sejamos nós quem formos, até atender um cliente, quando nós atendemos o telefone, nós já estamos a trabalhar o comportamento do consumidor, porque nós já estamos a atender o nosso consumidor. Claro. E ninguém aprende nada acerca de consumidor, acerca de pessoas, na generalidade, não é? Quando nós andamos na faculdade, aprendemos a executar tarefas, mas não aprendemos nada sobre as pessoas que executam as tarefas ou que consomem as tarefas. Exatamente, é isso que eu acho que é bastante falho, porque ferramentas em si, qualquer pessoa pode aprender uma ferramenta. Agora, você pode saber muito bem uma ferramenta e falhar na implementação, porque existem ali pessoas que não estão engajadas o suficiente, ou não compreenderam, a comunicação está falha, ou elas não entenderam o propósito. Então, se a gente for ver, a grande maioria das falhas, elas não estão na implementação da ferramenta, mas em quem está por trás disso, da engrenagem, que são as pessoas que estão por aí, né? Exatamente. O produto pode ser excelente, você pode ter conseguido um ótimo produto, mas se você não souber comunicar esse produto, se você não souber quem vai consumir esse produto, você não vai saber comunicá-lo, então você não vai conseguir vendê-lo. E vai pensar, o meu problema é o produto, o meu problema é o preço, o meu problema é a economia, o meu problema é a crise. Há sempre uma desculpa para o problema e às vezes o problema está só em você não estudou o seu consumidor, você não sabe para quem é que você está a falar, você não sabe o que é que ele precisa, não sabe o que é que ele quer, nem sabe ser empático muitas vezes com ele, não é? Então não está no produto, não está no serviço, porque isso ensinaram você a fazer, ou você aprendeu, mas o resto, nem ensinaram, nem disseram que era preciso aprender, não é? Prof, vou começar então me apresentando, tá? Para quem está chegando agora, a gente deu esse tempinho aí para o pessoal chegar. Meu nome é Alexandre Rodrigues, trabalho já com neurociência aplicada a negócios já há aproximadamente 10 anos. Vim aqui hoje convidar a professora Regina para falar um pouquinho sobre esse tema que é bastante interessante para todas as profissões. A professora Regina, ela faz parte de um hall de professores de excelente nível que vai trabalhar com a gente no MBA numa universidade no Brasil. A gente ainda vai lançar essa ideia, isso tudo vai ser trabalhado mais à frente, dentro de materiais e tal. Mas hoje eu trouxe a professora Regina aqui porque eu tenho algumas dúvidas sobre esse tema e eu acho que ela é a pessoa mais apropriada que eu conheço nesse momento para falar sobre esse tema. Nós temos várias ideias que a gente converge e isso para mim é muito importante porque não pelas pessoas concordarem comigo, mas eu acho que quando as ideias convergem, a gente consegue alcançar níveis mais apurados de conhecimento, porque né, você também tem as mesmas explicações, tem os mesmos conceitos, porque existem várias linhas de estudo em tudo que é tipo de ciência, né? Então, um discorda com o outro em tal aspecto, e isso é normal, mas eu acho que quando as pessoas convergem dentro de do mesmo propósito, eu acho que esse conhecimento tende a avançar mais rapidamente. Então, assim, a gente tem várias ideias em comum e
E por isso que é muito gostoso de a gente conversar, né? E a gente vai ver que esse tempo vai passar muito rápido. Prof, eu gostaria que você rapidamente se apresentasse, então, às pessoas que estão nos assistindo aqui e que irão nos assistir mais tarde. E daqui a pouco eu já vou começar com as nossas perguntinhas aqui. Então, não estava preparada esta parte. Vamos lá. E vou enquadrar um bocadinho mais com o comportamento do consumo. Eu tenho uma agência de marketing há 13 anos. E eu comecei a especializar-me na área, eu sou especialista em neuromarketing também, neurovendas, que depois vamos falar um bocadinho mais à frente como é que uma coisa conjuga com a outra. Desde sempre eu tive paixão pelo comportamento humano. Desde sempre eu me lembro de estudar acerca de comportamento humano, tentar perceber porque é que as pessoas fazem o que elas fazem, porque há sempre uma razão. Nós é que não entendemos quando estamos fechados no nosso mundinho, não é? Então eu sempre tive este gosto de perceber porque é que as pessoas se comportavam como comportam, falam como falam, respondem como respondem. Normalmente fazem isto tudo de forma muito intuitiva, não é? Sai e não é uma coisa pensada, não é uma coisa racional. E depois, quando abri a agência, percebi que, ok, o mais importante quando nós trabalhamos, essencialmente quando nós trabalhamos marketing, é perceber o porquê das pessoas consumirem. Perceber o que é que leva as pessoas a comprar, porque é que elas compram, porque é que elas não compram, também é importante perceber. Claro. O que é mais estimulante para elas, o que é que elas procuram quando vão a uma loja, quando vão às compras ou quando vão comprar alguma coisa, que também são coisas diferentes. Então, foi aí que eu me comecei a especializar no comportamento do consumidor e a ir mais a fundo, ok? Vamos saber mais e é um estudo que nunca para, porque a tecnologia hoje dá-nos muito mais informação do que nos dava há 10 anos atrás, há 20 anos Sim, atrás. E sim. todos os dias há coisas novas, há estudos novos, há formas novas de nós interpretarmos as coisas. É como você diz, há muitas opiniões divergentes, cada um tem a sua, até Claro, porque o claro, comportamento do consumo não é uma ciência exata. Então há claro, muitas teorias acerca e cada um interpreta da forma que quer, desde que efetivamente faça sentido e tenha resultados. Para mim, está tudo bem. claro, claro. Não sou contra nenhuma teoria, nem nenhuma forma de interpretação, porque desde que as pessoas consigam resultados e consigam avançar mais nesta ciência, por mim, está ótimo, todas as teorias são válidas, tiramos o melhor de cada uma delas e mora lá. É isso Trabalhamos a aí. nossa. É isso aí, é isso aí. Prof, a minha primeira pergunta é a seguinte: por que consumimos? Então, ora lá está, teoria de consumo, né? Ou teoria do comportamento do consumo. É uma teoria que deriva em várias teorias, né? Claro, Nós podemos consumir, segundo as teorias, não vai ser a minha opinião pessoal, mas segundo as teorias, nós podemos consumir, segundo a teoria psicanalítica, o que significa que nós consumimos para satisfazer um desejo. claro. Depois existe a teoria social, que diz que nós compramos não apenas pelas nossas motivações internas ou não apenas pelos nossos desejos, mas também pelo contexto social, pelo enquadramento social, o posicionamento de cada um de nós em relação ao meio social em que nós nos inserimos, ao nosso contexto social. Depois temos ainda a teoria cognitiva, que diz que nós compramos por influência de fatores cognitivos, a nossa memória, os nossos valores, a nossa personalidade, a nossa motivação, tudo o que tem a ver com a parte mais cognitiva. E depois temos ainda a teoria comportamental, que compreende os fatores motivacionais e os fatores emocionais que envolvem todo o processo de compra e que para mim é efetivamente a que faz mais sentido, porque hoje a ciência já nos mostra que há fatores emocionais, mas também há fatores sociais, que também há fatores situacionais que fazem alterar o nosso comportamento e que fazem alterar a forma como nós consumimos. Portanto, para mim a teoria comportamental que agrega todas as outras teorias, ou um pouquinho todas as outras, é que me faz mais sentido. Então, nós compramos por todos estes fatores, porque temos um desejo, porque temos uma necessidade, porque sentimos falta. Há até quem diga que nós compramos para superar os nossos medos. Que nós vivemos Uhum. sempre em medo e que qualquer compra que a gente faça serve para colmatarmos um medo, para eliminarmos um medo. Também há quem diga, e também faz sentido, que compramos para ter prazer, porque há uma libertação de dopamina no momento da compra, também já está comprovado, que é evidente e que ela existe, portanto também compramos para ter prazer.
Mas como o ser humano não procura o prazer e procura sim fugir da dor, quando ele liberta dopamina, muitas vezes o que ele sente prazer, mas Claro, esse prazer também vem porque já não tem a dor, não é? claro. Então acredito muito na ligação das duas coisas. Nós compramos para sentir prazer, compramos também de acordo com o nosso contexto social, obviamente, para pertencermos a grupos, porque queremos estar num contexto diferente, porque nos encontramos naquele contexto, mas compramos para eliminar medos e para sentir prazer. Claro. E no fundo, o consumo é a busca de um recurso. O recurso é importante para qualquer espécie. Completamente, completamente. Há coisas que nós compramos por necessidade. E qual é a necessidade? Pode ser só emocional, é uma necessidade na Uhum, mesma. Porque também já uhum, está comprovado que quando nós sentimos uma necessidade, sentimos fisicamente essa angústia. Não é? E pode ser uhum, de um bem que seja supérfluo, não precisa de ser de comida. Mas se eu sinto uhum. necessidade de uma roupa nova, aquilo começa-me a causar alguma angústia. Eu sinto aquela necessidade. Claro, Não importa se é um bem essencial para eu sobreviver ou não, o meu cérebro diz-me, eu preciso mesmo daquela blusa. Então, claro, isto é uma dor que eu começo a sentir fisicamente, ela é percebida e eu preciso de colmatar aquela dor. Então, eu preciso claro. de comprar aquela blusa. Que nós mulheres muitas vezes compramos e depois afinal descobrimos que a dor mantém-se lá e que não era aquele o nosso problema e precisamos comprar outra. É aquela dor infinita, né? Aquela dor que não termina, né? Vamos dizer assim. Mas que é o Que não cerne, resolveu. e que é o cerne da motivação, né, prof? A verdade é que o que te motiva é o cálculo cerebral sobre o dispêndio de energia que você vai ter pela recompensa que você vai angariar. Quando esse cálculo chega na conclusão de que a dose de recompensa é maior do que o dispêndio de energia, você levanta do sofá e vai fazer alguma coisa. Caso contrário, não. Né? Então, Verdade. assim, e isso é incrível porque ele quebra aquele mito de que comportamento de consumo existe uma fórmula pronta, existe um mapa mental pronto, que você segue aquele roteiro e vai dar tudo certo. E eu sempre digo que não existe. Tudo que trata de ser humano é complexo exatamente por isso. Olha quantos vieses você já trouxe que possam justificar um consumo. E isso é tão relevante porque quase que personaliza um tipo de trabalho para um tipo específico de cliente. E Mas personaliza também, mesmo. claro, claro. Não, e É, também não substitui o marketing antigo. Que as pessoas dizem, eu vou estudar comportamento do consumidor porque o marketing é ultrapassado. Não, não, uma coisa tem que ver não, com a outra. Ou seja, claro, não há uma teoria de comportamento do consumo que funcione para tudo. Primeiro, claro, já vimos que o contexto social é importante, que o contexto claro, ambiental é importante. O claro, produto, o produto faz toda a claro, diferença. Então, claro, a minha forma de trabalhar o consumidor num produto nunca é igual à forma de trabalhar o consumidor no outro produto. claro, Porque uma coisa pode ser colmatar uma necessidade básica, outra uma necessidade emocional, outra uma necessidade de segurança. Se formos pela pirâmide de Maslow, claro, ainda assim eu consigo transformar, eu consigo, mas conseguimos influenciar a percepção do consumidor de um bem que não é de primeira necessidade como se fosse um bem de necessidade básica. Nós claro, conseguimos trabalhar isto, mas para isso nós temos que saber qual é o nosso produto. Ou seja, vamos lá às teorias de marketing também, vamos ligar uma com a outra. Não há claro, uma fórmula básica para trabalhar comportamento do consumidor. Ou seja, eu não posso criar um mapa e falar para alguém, pega nesse mapa porque as pessoas compram por isso, por isso e por isso. claro, Eu sei que elas compram maioritariamente por duas ou três razões claro, essenciais. claro, Mas claro, depois nós precisamos de ligar isto com o produto em si, com o preço do produto, a forma de nós comunicarmos o preço daquele produto àquela pessoa em concreto, porque dependendo do produto vai haver um consumidor diferente. Se há um claro, consumidor diferente, há um comportamento diferente. Não dá, o público é diferente, o comportamento não vai ser igual. claro, E isso claro, é influenciado por todos os fatores sociais, culturais, por tudo, financeiros, por tudo o que a gente possa imaginar. Às claro, vezes até pelo tempo que está na rua vai claro, influenciar o comportamento do claro, consumo. E as pessoas claro, dizem, como assim? Sim, se está a chover, o comportamento do consumidor vai ser diferente do que se estiver sol. claro, claro.
A própria prioridade dele em relação ao consumo muda completamente. Um Completamente. guarda-chuva, ele vai ter um valor completamente diferente quando está com tempo chuvoso do que quando está com sol. Ou seja, a prioridade e a própria percepção que ele tem e a atenção que ele dá em relação a tipos específicos de produto tem a ver com todo o planejamento, as suas experiências, os seus... Ou seja, toda aquela relação emocional que é quase individual de cada pessoa. É mesmo. E o produto, às vezes aqui acontece muito, e também acontece no Brasil, mas ao contrário, não é? Que é, como é que eu vou vender uma roupa de inverno no Brasil? Ah, Você consegue vender uma roupa de inverno no Brasil, claro, assim como consegue vender roupa de praia no inverno em Portugal. Sério, claro, como é que eu consigo? Houve durante muito tempo que você não conseguia comprar nas lojas em Portugal, e nas lojas físicas ainda é difícil, comprar um biquíni no inverno. E eu ah, pergunto, como assim? Só a comunicação é que tem que ser outra, só a forma de chegar ao consumidor é que tem que ser outra. Mas eu consigo vender roupa de verão no inverno, porque eu tenho público. claro, O público vai claro, viajar, ele vai precisar claro, disso. O público claro, vai para um destino paradisíaco, ele precisa de roupa de verão. Eu estou claro, no Brasil a mesma coisa. No Rio é difícil vender roupa de inverno. É, incentiva a pessoa a ir viajar para o sul e mostra a ela que ela precisa daquela roupa. E ela vai claro, comprar a sua roupa, porque ela vai querer ir viajar e vai precisar da sua roupa de inverno. claro, Então, claro, a forma como nós percebemos o nosso produto e o cliente específico para o nosso produto, nós sabemos a forma como vender aquele produto àquele consumidor. E claro, isto não é transversal, claro, porque aquele consumidor compra aquele produto por uma razão, mas ele vai comprar outro produto por outra razão, claro, mesmo sendo a mesma pessoa. claro. Então não Ou há seja, teorias globais para nada, nem para a pessoa, para o consumidor, nem para os produtos. você conhecendo o comportamento do consumidor, você gasta muito, muito menos energia captando clientes que não são teus, inclusive. Exatamente, exatamente. Você sabe o porquê das pessoas comprarem, como comunicar com elas. Então você Claro, sabe como é que vai vender, poupa energia, gasta muito menos energia e consegue fazer, ter um resultado muito melhor. Mas é como eu digo, aquele consumidor que a gente fala, mas aquele consumidor é aquele consumidor para aquele produto. Aquele claro, consumidor vai ter um comportamento diferente perante outro produto. Então eu não claro, posso comunicar da mesma forma, mesmo claro. sendo o mesmo consumidor. Imagina coisas muito simples. Se eu tenho um consumidor de produtos de alto ticket, um consumidor que eu Ah, vejo na rua e que eu percebo que é um consumidor de produtos de marcas mais caras. ah, Aquele consumidor, eu sei que é um potencial consumidor meu, portanto, eu vou comunicar para ele e eu sei, à partida, porque é que ele compra aquelas marcas, além do facto de ter dinheiro. Porque às vezes compram mesmo sem ter dinheiro. Há outros claro, fatores para trás para comprar, claro. até os fatores sociais que já falámos. Mas provavelmente esse consumidor, quando entra no varejo, no consumo de supermercado, ele não se comporta da mesma forma. Então, aquele consumidor que a gente vê com o carro mais caro, com a roupa mais cara, não tem o mesmo comportamento no varejo, por exemplo. Uhum, Então, uhum. não posso comunicar para aquele cliente da mesma forma quando eu tenho um produto diferente, porque ele compra de formas diferentes consoante os produtos que ele vai comprar. É, Até é, porque muitas vezes, e aquilo que nós vemos, e só justificar isto para as pessoas me entenderem, é, quando nós compramos por fatores sociais e por status, todos nós compramos para ser reconhecidos, para ser considerados, claro, para parecermos alguma coisa, faz parte de nós sermos seres humanos. Então, se eu uso roupa de marca na rua, muitas vezes eu tenho uma necessidade social que é colmatada com aquilo que eu uso, com aquilo claro, que eu visto, portanto, com aquilo que eu compro para vestir, claro, mas não significa que eu tenha dinheiro ou que nos produtos de consumo eu seja exatamente da mesma forma. Então, nada garante que dentro do supermercado eu vá comprar os produtos de ticket mais alto. claro, claro. Não, e é incrível porque se você perguntar para ele, ele pode te dar uma resposta ainda completamente diferente dos seus hábitos de consumo na vida Completamente. real. Incrível, né? Isso é o mais Completamente. incrível. Completamente. Porque faz parte de nós. Nós, eu digo isto muitas vezes, nós não fazemos aquilo que dizemos e não dizemos É, aquilo que pensamos. Nunca. é, Então,
Se eu fizer um inquérito a este tipo de consumidor, É. ele vai me dizer que consome produtos que ele não consome. E está tudo bem, ele não diz isto com maldade, ele diz isto por uma necessidade que ele tem do reconhecimento pelas marcas que ele consome. E está tudo bem. E ele reconhece as marcas. Então, se ele reconhece as marcas, porque o trabalho de branding é muito bem feito, ele reconhece as marcas e ele vai falar delas. Não significa que quando ele vai às compras sejam essas marcas que ele consome. Por isso é que o neuromarketing depois vai explicar muitas diferenças, né? E os inquéritos que são feitos são muito enviesados, as respostas são muito enviesadas por todos esses fatores, né? Por todas as necessidades emocionais que nós temos e que nos levam a responder coisas diferentes daquelas que nós fazemos, e está tudo bem, mas a ciência hoje mostra-nos que aquilo que a pessoa diz não é bem aquilo que ela faz, não é bem aquilo que ela sente muitas vezes. E a resposta é dada por uma necessidade social, por uma necessidade de reconhecimento, mas depois o comportamento dentro da loja não é assim. Por isso é que muitas marcas adoram as coisas, não é? E adoram, muitas pessoas adoram uma marca, a marca é muito reconhecida e depois não tem sucesso nas vendas. Como assim, não é? Se tanta gente gosta dela, porque é que não a compra? Porque é preciso mais alguma coisa do que gostar da marca para comprar, não é? E é por isso que é um trabalho infinito, né? Eu sempre digo que o mapa de um cliente, ele é algo em constante mutação, em constante refinamento, né? Ou seja, você vai estudando ele com erros e acertos e vai sempre lapidando esse cliente, sempre colocando ali requisitos que possam agregar e chegar mais perto do perfil ideal desse cliente. E daqui a pouco o mercado muda, aquilo já muda de novo. Então é sempre um ajuste, é sempre um equilíbrio de pratos, na verdade, né? Quando você A trabalha com o estratégia comportamento do nunca está consumidor. fechada. A estratégia Nunca está fechado. nunca está fechada. Eu sempre digo, ela é sempre uma estratégia de aproximação, né? Porque assim, é muito difícil você atirar no alvo especificamente. Você tem que estar sempre cercando e sempre se ocupando em compreender as suas necessidades e adaptar o produto na melhor velocidade possível, né? Às vezes não precisa de adaptar o produto. Às vezes basta adaptar a comunicação. Ok. Porque o produto não é comprado, normalmente e maioritariamente, o produto não é comprado pelo valor que ele tem. O produto é comprado pela percepção de valor que ele tem. Ok. Então, nós não compramos aquilo que tem mais valor. Nós compramos aquilo que temos uma percepção de maior valor. Às vezes não precisamos de mexer no produto. Precisamos só de comunicá-lo de uma forma que a percepção de valor dele seja maior. Só isso. Nós vemos imensas vezes, e no digital então, vêm-se imensos produtos de alto valor e as pessoas não compram e a gente não percebe porque é que não compram, porque o produto é tão bom. Porque a percepção que elas estão a ter do produto não é à altura do produto. Então às vezes não precisamos sequer de manipular o produto. Precisamos só de manipular, no bom A sentido, forma obviamente, a forma como como comunicamos. comunica. Porque o que importa não é o valor que as coisas têm, é a percepção que as pessoas têm das coisas. É completamente diferente. É incrível isso, né? E essa é a parte complexa, porque mexe com a questão psicológica, de processamento, de estímulos, de que tipo de estímulos, né? Como a pessoa vai interpretar aquela questão, o tempo que ela vai perder na busca por essa informação, o que ela vai Pior, encontrar. a percepção é uma coisa altamente individual. Altamente Uhum, individual. Ou seja, nós dois olhamos para o mesmo produto e nós dois temos percepções completamente diferentes daquele produto. Porque a minha verdade. percepção do mundo é diferente da sua. A minha história, a minha vivência, a minha aprendizagem, a minha memória é Claro, diferente da de claro, qualquer outra pessoa. claro. Então, a percepção que eu vou ter de um produto é sempre diferente da pessoa que está ao meu lado. Ela Sim, pode ser próxima e é isso que nós trabalhamos. É que a percepção de valor seja muito idêntica para o nosso público-alvo, para o maior número de pessoas entendi, possível. Mas entendi. nós temos a certeza que ela nunca vai ser exatamente a mesma. Porque a Incrível isso, percepção é né? individual. É individual. Ah, Aquilo que eu vejo que um produto vai resolver em mim não é o mesmo que vai resolver em você, por exemplo. uhum, Pode ser uma uhum, coisa muito parecida, pode ser aham, uma dor muito idêntica, mas a dor também é uhum, muito individual, não é? Então claro. a percepção pode ser muito, chegar muito próximo
mas nós nunca vamos conseguir que a globalidade das Exatamente pessoas igual, né? tenha a mesma percepção de valor. Exatamente. É. Isso eu acho que isso é a beleza da construção desse tipo de trabalho, sabe? Porque assim, ele é algo infinito, ele é algo gostoso de estudar, porque é um desafio constante e é sempre de aproximação. Você vai Sempre. agregando valor e conhecimento. E uma ferramenta que você usa que é funcional aqui, ele pode ser usado num outro caso para abastecer um outro conjunto de tipo de consumidores que vão. É incrível isso, né? Essa é a parte mais interessante. É, é. O facto de não haver, não ser uma ferramenta fechada que só Uhum, nos permite trabalhar desta forma, para mim uhum, é o mais extraordinário de trabalhar uhum. com pessoas e de comportamento de É, consumo. é. Porque nós podemos todos os dias testar uma coisa diferente, testar uma coisa melhor, melhorar a empatia, melhorar a ligação, trabalhar preço, percepção de preço também é muito importante trabalhar, ou a percepção de valor ligada ao preço. Há Claro, tanta coisa que nós conseguimos trabalhar. A embalagem do produto, o recheio claro, do claro, produto, a claro, textura do produto, tudo isso, tudo isso vai fazer diferença na forma como o produto é percebido. Então, claro, tudo claro. isso vai influenciar e como nunca está fechado, é extraordinário. É incrível. Bom, a gente já respondeu aqui várias perguntas aqui que eu tinha nesse. Você Deixa eu já ver sabe aqui. que a gente não pode ficar falando, que a gente depois fala muito, não é? Deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Ah, bom, a gente respondeu já várias coisas aqui, né? Comportamento reporta se elementos biológicos, a gente respondeu. Quais as profissões se beneficiam desse conhecimento e Também já quais os falámos de principais todas. benefícios? Oi? Como? Todas. Também já falámos que são A gente todas. já falou então, pois é. Eu não conheço uma profissão que não beneficie desse Eu conhecimento. também, eu Porque também. desde o empresário ao profissional de marketing, ao recepcionista, todo mundo vai ganhar com esse. Se a minha telefonista não entender de comportamento de consumo, ela não vai atender cada cliente de forma individual. É, Ela é, não vai saber falar para cada cliente de forma individual. Porque é uma interpretação muito grande que nós temos que ter do outro, do nosso é, consumidor. Então, é. não há profissão que eu conheça que não precise deste conhecimento. É verdade, é verdade. Eu tenho uma que a gente não respondeu ainda aqui. Como é que a gente faz uma pesquisa nesse campo, prof? Como é que vocês fazem, ou qual é a sua experiência em cima de montar essa persona mais voltada mesmo para as questões mais de comportamento? Assim, como é que vocês fazem isso? Você usa alguma ferramenta, alguma coisa nesse sentido, Como é que eu mentoria, como é que é? faço? E podemos fazer de duas formas diferentes. Primeiro, eu preciso de saber se eu quero escolher a quem é que eu quero vender. Ok. E isso é extremamente importante, que é as pessoas às vezes não sabem também a quem é que elas querem vender. Porque eu posso procurar as pessoas para o meu produto ou eu posso procurar as pessoas que eu quero para consumirem os meus produtos. E são duas formas de trabalhar completamente diferentes. Uma Ok. delas é mais centrada no produto e eu foco-me no produto e vou à procura das pessoas que eu sei que aquele produto é extremamente importante e aí tem muito mais a ver com conhecimento de produto e depois saber que tipo de pessoas é que o consomem, ou então isto dá comportamento, perceber porque é que as pessoas compram e criar o produto ou a comunicação, a mensagem para a venda do produto que nós já temos para determinadas pessoas. Existem muitos estudos acerca de comportamento de consumo, mas depois existem as tais teorias, muitas teorias, e nós temos que perceber naquele produto qual é a teoria que faz mais sentido e de que Uhum. forma é que aquele produto encaixa numa das teorias, numa das formas de consumo que nós conhecemos. Então, eu preciso de saber muito bem qual é o meu produto. Esqueçam comportamento de consumo se não percebem do produto. Não dá. Uma coisa não dá para separar da outra. Tenho que conhecer muito bem o meu produto, mas também tenho que conhecer muito bem as motivações de compra para aquele produto. Hoje em dia no digital, achar os clientes é o mais simples, não é? Porque nós temos imensas ferramentas que nos permitem atingir exatamente as pessoas que queremos atingir. Mas por isso nós Uhum. temos que saber porque é que elas compram. Uhum. E aí hoje E, construímos a persona, não é? Hoje nós construímos a nossa persona. Uh, não é uma ferramenta, podemos trabalhar um mapa de empatia, por exemplo, também podemos claro, fazer claro. através de um mapa de empatia
é uma ciência super básica, entre aspas, porque é conhecermos exatamente a dor que a pessoa pode ter para comprar aquele produto, qual é a dor que a pessoa sente e que o nosso produto resolve. Podem ser várias, podem ser emocionais, podem ser sociais, podem ser... Normalmente uma está ligada com a outra também, porque a dor social dá dor emocional, então colmatando uma conseguimos colmatar a outra. Aliás, às vezes uma dor dá várias dores e nós com um produto conseguimos colmatar várias e se formos inteligentes conseguimos comunicar para elas, não é? Para todas elas. Uma dor social dá-me uma dor emocional e eu posso comunicar a dor social e comunicar a dor emocional, não é? Comunicar para o público que se sente, aí está, vamos à percepção. Há aquele que sabe qual é a dor, há aquele que a sente, mas não reconhece, não sabe de onde é que ela vem. Sim, sim, sim. Não, Então, e aquele que acha que tem uma dor, mas não tem. também existe. Eu já vi muitos casos de o cliente não saber o produto que ele quer. É você que é o especialista que vai dizer, não, peraí, não é isso que você quer, você busca outra coisa. É porque ele Mesmo. ouve falar, né? Há muito disso. A pessoa... Uhum, Então, quando nós trabalhamos em offline, de um para um, é muito uhum. fácil nós entendermos quando percebemos de pessoas e de vendas que aquilo que a pessoa procura, quando ela verbaliza alguma coisa que ela procura, não é aquilo que ela precisa. Ah, Porque a dor que tá. ela... Com outro produto. Ah, As pessoas não sabem o que é que elas querem comprar. é. Não sabem. Elas sabem que têm uma dor, que sentem uma necessidade, mas a maior parte das vezes as pessoas não sabem qual é o produto que vai resolver essa dor. Sim, Então imagina que se eu tenho uma dor social, ela me provoca uma dor emocional. Eu não sim. reconheço a dor social, só reconheço a dor emocional, não sei que ela vem do social e eu vou procurar produtos que me resolvam a minha dor emocional. Mas se alguém me mostrar que a minha dor é social, e eu, uau, é este o produto que resolve o meu problema, porque eu se comprar isto vou-me sentir melhor socialmente, vou-me sentir integrado e deixo de ter a outra dor que eu tinha. Então, percebermos que as dores derivam muitas vezes em dores completamente diferentes e que são percebidas de formas diferentes, ajuda-nos também a comunicar os produtos de uma forma muito mais assertiva, né? Os produtos, os serviços, seja o que for. Claro. Não, então a gente poderia dizer que a gente poderia escolher uma ferramenta que mais se encaixe e aí depois a gente trabalha aquele guarda-chuva daí para baixo, a gente faz um mapeamento global e a gente vai nichando cada característica específica, ou seja, poderíamos ter algumas necessidades, algumas características básicas desse cliente global e depois a gente pode ir nivelando a um nível mais profundo de cada segmento. Seria esse o trabalho? O trabalho, de uma forma mais simples, é você encontrar encontra um porquê das pessoas comprarem o seu produto. E Aham, depois continua nos porquês. Porquê é que entendi. ela vai comprar isso porque ela sente isso? E porquê é que ela sente isso? E porquê é que ela sente isto? A cada resposta nós voltamos a fazer a mesma pergunta. Então nós conseguimos encontrar várias motivações de compra e muitas vezes a motivação mais profunda, né? Entendi. Então, em grande resumo, assim, obviamente, esse assunto ele é inesgotável para uma hora de conversa, mas se a gente fosse devagar sobre um curso de neuromarketing, vamos dizer assim, talvez o critério essencial seja a solução para agregar valor à sua venda ou aumentar o seu poder de persuasão. A partir daí, nós temos homens e mulheres. Homens têm características específicas que buscam, mulheres específicas. Mulheres que trabalham com venda de roupa, mulheres que trabalham. Poderíamos definir dessa forma características e assim você juntar no mesmo texto de abordagem o máximo de gatilhos, entre aspas, né? A gente não gosta Sim, muito de falar da palavra gatilho, mas o máximo de gatilhos que envolvam esse público mais macro. Seria isso, eu o acho. máximo de motivações, vá, para não Isso, usarmos a palavra gatilho. entendi. Podemos agregar o máximo, ou então eu até gosto mais de comunicar de formas completamente separadas. Se o nosso público for muito diferente, às vezes é Entendi. preferível nós falarmos de formas separadas para os públicos, precisamente Entendi. para não confundir, não é? Imagina, Entendi. um homem fala menos, normalmente lê menos numa página de vendas também.
Então, se o Entendi. nosso público for muito dispar, às vezes é importante nós comunicarmos para o homem e para a mulher de forma completamente diferente, porque eles não Nossa. vão consultar da mesma forma. Ou então termos uma forma de que na mesma página o homem tenha aquilo que ele quer e a mulher tenha aquilo que ela quer para consumir aquele conteúdo. Então, nós conseguimos numa página ter o máximo de motivações e também o máximo de retiradas de objeção. Porque há muitas objeções de compra e o ser humano vive para poupar energia. Né? A gente vive porque poupa energia e vive a poupar energia. Todo animal, claro. Então, quando nós permitimos que o nosso consumidor sinta dor, Aham. nós já estamos, ou que sinta medo, como quiserem chamar, nós já estamos a dar-lhe uma razão para ele não comprar. Como você estava falando há pouco, alguém que queira aprender neuromarketing, só o aprender às vezes já é uma objeção, porque as pessoas não gostam de ter trabalho. O ser Entendi. humano não quer aprender, ele quer saber a solução mágica para. Se você falar que ele vai ter que estudar para chegar à solução mágica, ele vai à procura de alguém que ofereça a solução mágica, não é? Ah, O entendi. botão, o gatilho e tudo quanto for mais rápido. Entendi. Então, nós temos que ter essas retiradas de objeção também lá, de forma a que o nosso consumidor não chegue a sentir aquilo como uma dor. Você tem que comunicar que ele vai aprender, atenção que isso pode ser uma dor, ou que ele vai ter que estudar, mas se nós sabemos que isso pode ser uma dor, nós vamos ter que justificar ali a aprendizagem, que vai ser simples, que vai ser de uma forma rápida, que vai dar resultados. Temos que mostrar-lhe que, ok, nós sabemos que você vai ter que estar 12 semanas a estudar isto para depois conseguir aplicar. No entanto, atenção que vai valer a pena porque você vai ter muito retorno com esta aprendizagem. Entendi. Aquele jogo de não deixa ele sofrer ou não deixa que ele fique a pensar, mas será que eu vou ter resultados? Será que eu vou ter que estudar Ou muito? seja, ele tem que ter a recompensa durante o trajeto. Quanto mais rápida, melhor. Entendi, claro, claro. Não, e isso é Nem que seja interessante uma porque, recompensa percebida. Não é? claro, Não claro, é nem que seja recompensa, é recompensa. expectativa. Exatamente, é a recompensa Claro, percebida. Que ele vai, claro. uau, vai valer a pena porque eu vou ter esta recompensa. Porque se não houver uma recompensa, ninguém Ah. compra nada, não é? Não, e isso é muito bacana porque faz com que a gente compreenda, e eu acho que essa é a nova ciência, faz com que a gente compreenda o ser humano como ele realmente é. Que é o grande princípio da neuroeconomia. Quando a psicologia entrou na economia, foi para provar que a economia clássica ela não é funcional ao ser humano, porque o ser humano não é totalmente racional. Ou seja, você tem que entender o ser humano como ele é, para trabalhar com ele como ele é, cheio de defeitinhos, cheio de provações, cheio de recompensas. E ao mesmo tempo que você não manipula isso de uma forma negativa. Ou seja, você simplesmente oferece elementos que captem a sua atenção, porque a percepção ela é feita da atenção que você dá ao objeto que você se fixa. Persuasão não é manipulação. Claro, nunca, nunca. Todo mundo faz. Se não fosse persuasão, nós não existiríamos. O seu pai não conhecia a sua mãe, ele não Exatamente. persuadiria a sua mãe e nós não existimos. Né? Então, quer Verdade. dizer, desde o início dos tempos, a persuasão foi sempre a ferramenta que nos trouxe a evolução, a curiosidade, ela é um tipo de persuasão. É Então, ou que as pessoas seja, acham que nós estudamos as pessoas para as manipular. Não. não, Nós não. estudamos as pessoas para sabermos como persuadir. São coisas completamente diferentes. É, Manipulação é uma coisa má, errada, e é influenciar as pessoas a fazerem uma coisa que lhe vai fazer mal. Persuadir isso, é levar as pessoas a dar-nos atenção e a perceber o porquê daquilo que nós temos para lhe vender ser importante para elas. São coisas isso. completamente diferentes. E é Então, o que eu digo: se persuasão é algo essencial, manipulação existe em todo o mercado também. Não é só nós que teremos a capacidade de manipular alguém. Todo o mercado existe. Você pode comprar um carro, a pessoa mente para você que aquele motor daquele carro tá bom e ele quebra na sua mão e ele vai dizer: ó, passou 3 meses, a garantia não é mais minha. Ele manipulou. Ou seja, negócios que manipulam quase sempre não são sustentáveis, porque o mercado já não aceita mais. Logo ele começa a cair em desequilíbrio, e veja, porque. Fale. persuasão. Uhum. Há uma coisa muito engraçada no consumo que é o vendedor,
ou quem comunica o produto não entende persuasão, não estuda consumidor. Mas há coisas que nós fazemos instintivamente. Claro. Então, há muita persuasão do consumidor no vendedor e que o vendedor não percebe como persuasão. Claro. Imagina quando um consumidor diz para você que eu não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro, não vou comprar isso porque eu não tenho tempo. É persuasão, é manipulação. É seja o que for, porque muitas vezes é mentira, portanto nem sequer é persuasão. Mas ele faz isto de forma instintiva. E o que é que acontece? O vendedor fala: estamos em crise, eu não consigo vender porque as pessoas não têm dinheiro. Mentira, a falta de dinheiro é uma desculpa, não é uma motivação, ou não é uma objeção. As pessoas compram coisas que não têm dinheiro, fazem crédito para comprar coisa, usam cartão de crédito. Então a falta de dinheiro não é uma objeção, é uma desculpa. Só que nós fazemos isto de forma tão instintiva, é o nosso instinto. Nós persuadimos o outro na comunicação. E o consumidor faz isto com o vendedor e o vendedor não percebe que isto está a acontecer. Quando ele deveria ser o primeiro a saber como persuadir o consumidor, é o consumidor que está a persuadir o vendedor. E o vendedor aceita a persuasão. É maravilhoso. Não, é incrível isso, porque é exatamente esse ponto que define o vendedor por ocasião do profissional de venda. O profissional de venda precisa conhecer isso. O vendedor, por ocasião, é aquele que está vendendo aquilo porque ele quer fugir daquela. Ele quer resolver um problema momentâneo e logo ele se alocar em outra profissão. Mas o vendedor de profissão, ele tem que conhecer isso. Então, instintivamente, nós deixamos-nos manipular ou deixamos-nos persuadir e persuadimos de forma como o meu pai persuadiu a minha mãe e eu hoje estou aqui, né? De forma instintiva. E quando nós fazemos disto profissão, quando nós vendemos, como nós somos profissionais de marketing e afins, como é que nós permitimos que isto aconteça e nós não temos noção que isto está a acontecer? Estamos a falhar em alguma parte da aprendizagem que nós estamos a deixar para trás. Porque quando as pessoas... Nós temos muito aqui, então, quais são as objeções? A nossa equipa de vendas já sabe que isto não são objeções, já tem este conhecimento, porque nós fazemos a formação, obviamente eles sabem, conhecem o consumidor. Mas quando eu trabalho com equipas de vendas, eles me dizem uma série de objeções que não são objeções. Eu, caramba, o consumidor está-te a influenciar e tu estás-te a deixar influenciar porque não sabes comunicar com ele. Ele sabe melhor comunicar contigo para não comprar o teu produto do que tu sabes comunicar com ele para lhe vender o teu produto. Então o consumidor está a ganhar em relação ao vendedor por falta de conhecimento das pessoas, por falta de conhecimento do comportamento, das alterações de comportamento, porque funcionava há 20 anos, claro, a informação não chegava a todo lado, os produtos não chegavam a todo lado. Hoje não funciona. Hoje o comportamento é uma coisa que não é estanque, que não para, não é? As influências no consumidor são diárias. Então, é preciso nós continuarmos a estudar todos os dias e a percebermos tudo o que muda no comportamento, como nós tivemos uma pandemia que mudou imenso o comportamento do consumidor. Verdade. Ok, alguma coisa tem que mudar na comunicação a partir daqui, na persuasão a partir daqui. Se nós não nos adaptarmos todos os dias, nós vamos começar a ser persuadidos instintivamente pelos nossos consumidores. É incrível. Claro. Incrível. Não, e o que nos leva a crer que é um trabalho que você tem que gostar de fazer, porque senão ele se torna extremamente exaustivo e maçante. Então, quer dizer, vender hoje, empreender hoje, você ter o seu próprio negócio, você ter um público, você atender um público, você estar à frente de uma mesa que conversa com pessoas, inevitavelmente você tem que aprender a amar esse tipo de profissão, porque senão ele é uma profissão extremamente exaustiva e frustrante. Tem que aprender a amar as pessoas. É. Se nós trabalhamos para pessoas, nós temos que aprender a amar as pessoas. Mesmo que a gente não goste dos comportamentos delas, porque são coisas diferentes, não é? Coisas diferentes, claro. Agora, entender que cada pessoa é um ser individual, que cada comportamento faz sentido para aquela pessoa, que tem que ser aceitado por nós e tem que ser entendido, porque nós temos muito o costume de, se eu não gosto daquele comportamento, ou se eu não entendo aquele comportamento, eu não o aceito. Eu tenho que compreender que aquele consumidor tem aquele comportamento por determinadas razões que, se eu não aceitar, eu nunca vou saber trabalhar. Então, eu tenho que aceitar que há comportamentos diferentes para que eu depois consiga trabalhá-los. Tenho que estudá-los, tenho que interpretá-los, tenho que perceber porque é que eles existem e só aceitando que eles existem é que eu consigo fazer isto. Então, sim, as pessoas são diferentes, são todas diferentes
e faz sentido cada uma delas ter um comportamento diferente. Claro. E nós temos que o aceitar. Então nós temos que gostar de pessoas, mesmo que alguns comportamentos delas não sejam tão bonitos. E você dá a eles o que eles querem, não o que você acha que tem que dar. Depende. É? Então, imagina, se eu estiver a vender consultoria, eu normalmente vendo ao cliente aquilo que ele quer, mas entrego-lhe aquilo que ele precisa. Okay. São coisas diferentes. Okay. Porque o cliente quer comprar uma coisa e eu, ok, vamos fazer isso, mas eu sei que aquilo que ele precisa é uma coisa diferente e eu entrego-lhe aquilo que ele precisa, porque é com aquilo que ele precisa que ele vai ter os resultados que ele quer ter. Okay. Se eu lhe entregar aquilo que ele quer, ele não vai ter os resultados que ele precisa. E para isto você tem que perceber muito bem aquilo que está a fazer e qual é a dor do seu consumidor, não é? Então, quando nós estamos a falar de negócios como consultoria, por exemplo, que eu faço uma análise do negócio do cliente e percebo que aquilo que ele quer não é aquilo que ele precisa. Eu vou ter que lhe vender aquilo que ele quer, porque senão ele não me compra, não é? Imagina que, e acontece muito, trabalhar com marketing tem este contra de... As pessoas acham que o marketing é o salvador dos negócios, não é? Então, o negócio não está funcionando, o que é que eu preciso? É marketing. Só que às vezes a estrutura do negócio não funciona, a cultura da empresa não funciona, o produto não é bom, tudo está errado lá dentro. Então, por muito bom que seja o seu marketing, você não vai ter melhores resultados no seu negócio. Entendi. Então, o cliente quer me comprar uma consultoria de marketing. Eu vendo-lhe uma consultoria de marketing, mas muitas vezes eu entrego-lhe uma consultoria de negócios. Porque eu vou ter que lhe mostrar o que está errado dentro do negócio dele para ele ter resultados. Entenda aqui, e isto é preciso você perceber do consumidor, perceber qual é a dor que está por trás, porque é que ele me vai procurar, porque é que ele precisa de mudar, porque é que ele acha que precisa de consultoria, porque é que ele precisa de um mentor para o acompanhar no negócio dele. Você começa a análise e percebe, ok, o problema vem mais de trás, é o tal problema percebido. Ele percebe uma dor, mas ele não entende que essa dor deriva de outras dores. Claro, claro. Até porque ele está tão imerso dentro a espiral da morte que ele não consegue sair e se enxergar de fora. Ele precisa de alguém de fora. Exatamente. Então, ele vem com a dor que ele percebeu, que ele conseguiu identificar, mas ele não percebeu que aquela dor já deriva de outras dores. Quando eu converso com o meu consumidor, eu vou perceber que aquela dor já vem de outros problemas, de trabalho a mais, horas a mais, falta de cultura, uma cultura errada na empresa, falta de liderança, uma série de coisas. Eu tenho que lhe vender aquilo que ele quer, porque é isso que ele quer. Se eu lhe falar à partida que não é aquilo que ele precisa, é outra coisa, ele vai me dizer que não, porque ele não identificou essa dor. Entendi. Então você vende o que ele quer, mas entrega o que ele precisa. Entendi. E claro, a gente está falando aqui basicamente de marketing da porta para fora, mas tudo que a gente falou aqui serve da porta para dentro também. Tudo. Endomarketing é uma coisa que pouca gente fala. Muito pouca gente fala. E a cultura das empresas é tão vaga. Eu acho que há muitos anos era porque não havia estes termos, porque as pessoas não entendiam, porque não havia liderança, havia chefias e as pessoas trabalhavam por obrigação e tinham coisas a cumprir e ponto. Hoje em dia é porque a facilidade para ser empresário é tão grande. Qualquer pessoa hoje em dia monta um negócio, é empreendedor, cria uma empresa. Em Portugal não precisa de dinheiro para nada, né? Precisa ter 200 euros para fazer o registro da empresa, porque capital social, 1 euro chega, né? Sim. Então, é fácil. Você pega num computador e cria um negócio digital. Só que depois não tem toda essa cultura enraizada dentro da empresa, não é trabalhado o endomarketing, cada um trabalha por si, ninguém entendeu o que é que está a fazer, para quem é que está a fazer, quem é o consumidor, qual é o produto. É tudo uma grande confusão dentro do próprio negócio e continuamos a ter os mesmos problemas que tínhamos há muitos anos atrás dentro das empresas, apesar das lideranças serem diferentes. O líder é diferente, mas ele continua a ter muitas falhas na forma como ele comunica para dentro da empresa. Às vezes são excelentes empresas a comunicar produto para fora, mas são péssimas a comunicar para dentro, para as equipas. Ou seja, o comportamento do consumidor também aplicado para a liderança interna. Completamente.
porque também somos consumidores, porque também cá dentro das empresas há o consumidor, não há, e também há troca por dinheiro, não é? Porque há um salário no final do mês, mas há uma entrega, tem que haver uma disposição por, tem que haver uma vontade por, e isso também é feito com o marketing interno, não é? Com a forma como nós conhecemos o nosso consumidor interno, como nós conhecemos a persona que temos dentro do nosso escritório, dentro da nossa empresa. Eu vou dizer que praticamente todas as mentorias que eu trabalho com empresas, com treinamento de equipes, sempre tem ajustes internos, sabe? Sempre eu encontro problemas comportamentais internos, regras que não conversam com comportamento, com comportamentos disformes. E se você vai ver a origem desse comportamento disforme, é uma questão cultural, que sempre foi feito dessa forma. E, obviamente, as pessoas não mudam pelo... Claro, ninguém muda de graça, as pessoas reagem, elas reagem aos estímulos que ali estão. Muitas vezes você está tão imerso dentro daqueles conjuntos de estímulos que você reage de uma forma a se adaptar àquele meio, é inevitável. Exatamente. Que se você entrou na empresa e viu alguém ter aquele comportamento, você acredita que aquilo faz parte da cultura da empresa. Então, e é desta forma que as pessoas se comportam lá dentro. Então, se não está escrito, se ninguém falou com você quais são as regras, qual é a cultura, qual é a visão, quais são os valores daquela empresa, tudo aquilo que você vê fazer, você interpreta como sendo a cultura. Então, se os outros fazem assim, eu também vou fazer assim. Se aquele fez assim, de acompanhar o grupo, claro. Completamente. Então, se você vir alguém que você considera de maior influência dentro da empresa a ter determinado comportamento, você vai ter tendência para seguir aquela pessoa. Se ela está a ir contra a cultura da empresa, você vai estar a ir contra a cultura da empresa. Só que todos os outros estão a fazer a mesma coisa. E, entretanto, aquilo não tem uma cultura. Entretanto, ninguém sabe quais são os valores da empresa, como é que devem comunicar, como é que se devem apresentar, como é que devem falar com os clientes da empresa. Não é? Porque toda a gente reagiu. E lá está, a cultura é uma percepção. A cultura empresarial é a percepção que nós temos daquilo que acontece na empresa. É a percepção que nós temos dos comportamentos. Se o meu amigo vem vestido assim, o meu colega de trabalho vem vestido assim, é porque aqui é assim que é. Se o outro fala assim, é porque aqui é assim que as pessoas fazem. E às vezes é só porque não há uma liderança que crie uma boa cultura empresarial. Porquê? Por falta de conhecimento. Porque é fácil ser empresário, é fácil criar um negócio, é difícil ser empresário. Criar um negócio é fácil, depois ser empresário já é uma coisa mais difícil. E criamos com tanta facilidade que não aprendemos tudo isso, não percebemos de pessoas, não estudamos comportamento, então não temos noção. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Criticamos. Criticamos o consumidor, criticamos o funcionário, porque se ele não é igual a nós, está errado. Se ele não pensa como nós, está errado. Só porque nós não estudamos pessoas. E sim, aquilo que você disse logo no início, devia ser uma disciplina obrigatória em qualquer licenciatura. Aprender a lidar com pessoas, aprender a conhecer as diferenças entre as pessoas. Deixa eu ver se a gente passou alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Bom, uma das coisas que aconteceram agora que foi bastante estudada foi aquele efeito do revenge shopping, né? Ou revenge spending, que houve aquela libertação e todo mundo foi para as lojas consumir, e isso ficou bastante evidente em filas quilométricas que tinham em frente de algumas lojas. E a gente que estuda isso, a gente sabe que não havia a necessidade em si daquela compra naquele momento, mas que existia ali um elemento claro de relação emocional, de libertação das pessoas conseguirem ir para a rua, voltar e quererem normalizar de novo, né, a sua vida. Podemos ir pela teoria cognitiva, a tua visão disso? Oi? Podemos ir pela teoria cognitiva, em que havia uma memória de experiências que as pessoas precisavam de voltar a sentir. Havia as emoções todas, está fechado, e o contexto, o sentido de ir às compras. Existem algumas teorias entre a diferença de ir comprar e ir às compras. Ir comprar, o homem normalmente vai comprar. A mulher normalmente vai às compras. São duas coisas diferentes. O homem chega, pega e vai embora. A mulher vai às compras porque é um contexto social, é um momento social para ela, né? Em que ela vai ver outras pessoas, ela procura uma série de peças, experimenta todas.
Normalmente, quando vai para casa, ainda fala, eu devia ter comprado aquela, eu devia ter comprado aquela. E não compra para voltar lá no dia a seguir, só para ir buscar aquela peça. Portanto, é mais Claro, uma claro. desculpa para ir às compras. E nós, todo o contexto social do ir às compras era uma necessidade que as pessoas tinham. As pessoas precisavam de ver pessoas, Uhum, mesmo que inconscientemente, mesmo que elas uhum, estivessem com medo do vírus. Então, toda uhum. essa memória, toda a parte cognitiva estava ali muito explícita. A necessidade É, de voltar a libertação, né? de ver as memórias, de ir às compras, de viver as experiências, a emoção de andar ali, de estar na rua, nem que fosse só para eu vou, Aham. porque era proibido até hoje, hoje já posso, hoje eu vou, e depois a necessidade de prazer que as pessoas estavam a sentir muito, havia muita necessidade de voltar a sentir prazer, a libertação de dopamina, do prazer de comprar, fez com que houvesse essa loucura do vamos todos no mesmo dia porque precisamos. Aquela dor que eu falava, porque nós sentimos dor quando sentimos uma necessidade, nós sabemos racionalmente que aquelas pessoas não precisavam daquelas compras. Claro, claro, Nós sabemos, mas elas sentiam aquela dor. E a dor claro, é física, porque quando nós sentimos uma dor claro, emocional, ela também é física. claro, Nós claro. sentimos angústia. Então as pessoas sentiam aquela dor e elas tiveram a necessidade de ir a correr por todas as razões sociais e emocionais e Claro, também claro, para eliminar aquela dor do eu preciso de comprar isto e está tudo fechado, eu não consigo. Agora que claro, abriu, eu vou libertar a minha dor. claro. É Não, instinto, porque nós sabemos que racionalmente não era assim, né? Se as pessoas parassem e nós lhes fizéssemos 4 ou 5 perguntas, elas chegavam à conclusão que não precisavam daquilo, né? claro, claro, claro. Só que Mas como nós talvez, agimos por instinto, vai. claro, claro. Não, é incrível assim, durante essa pandemia, como a gente conseguiu buscar elementos de estudo, sabe? Porque foram comportamentos completamente disfuncionais, foram eventos totalmente desequilibrados daquele contexto normal, e a gente conseguiu ver extremos das pessoas fazendo coisas extremas. Por exemplo, pessoas comprando toneladas de papel higiênico no supermercado, até que se via assim qual o sentido disso, e a coisa começou a se normalizar novamente. Assim, parece que tocavam comida, parece que estava acontecendo um Walking Dead ali, alguma coisa muito louca, sabe? E a gente vê os extremos que depois vão se equalizando, sabe? Que coisa E, incrível isso. e não estamos preparados muitas vezes para este tipo de fenómeno, não é? É Aliás, não estávamos claro, de todo, é porque claro, racionalmente aquilo não fazia sentido absolutamente nenhum. claro, E se há claro. dúvidas de que as pessoas são extremamente emocionais, tudo o que aconteceu no sentido de compras durante a pandemia mostra que as pessoas de racional não têm absolutamente nada. E eu Nada. acho que esse ponto, prof, esse ponto eu acho que ele é o mais incrível, porque assim, há um certo nível de tomada de decisão, você é fortemente influenciado pelas suas relações emocionais límbicas, que nós não temos gerência, e ações comportamentais primitivas, que nós também não temos gerência. E como isso influi no poder de decisão. E eu tento mostrar para as pessoas que nós somos talvez 90% influenciado por essas duas relações aos quais nós não temos domínio. E a gente justifica pela racionalidade quando eu pergunto, mas Regina, por que você está comprando 2 toneladas de papel higiênico? Você vai me dar uma explicação racional para isso? Porque Assim você as não pessoas consegue. inventavam. Isso, Que é para isso, não voltar no supermercado no próximo mês. Mas você vai ter que comprar comida antes de acabar o isso, papel higiênico. Então você vai isso, voltar no supermercado. isso, O papel isso, higiênico não vai acabar nos próximos 6 meses. Mas a comida vai, porque as pessoas levavam mais papel higiênico do que comida para casa, né? Então, isso, elas arranjam uma justificação, nós sabemos que é só a justificação que elas precisam isso. para aquilo fazer sentido. Há uma série de justificações para que isso tenha Claro, acontecido, claro, não claro, sabemos qual foi efetivamente o fenómeno que começou. Acredito claro. que o facto da informação ser tão rápida e de hoje em dia, através da internet, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo ver o comportamento de uma sociedade, depois ser replicado de uma forma Claro, inconsciente pelas outras sociedades. Porque claro. há a teoria que começou com o Japão e a teoria que começou com a Austrália, e não sabemos se é verdade ou não, mas sendo verdade, e mesmo não tendo começado lá, sim, nós somos de rebanho, não é? Se os outros estão a fazer, nós também precisamos É, fazer. é o Se eles efeito vão bandwagon, sobreviver, claro.
Se eles vão sobreviver, nós também vamos sobreviver e vamos precisar de papel higiênico para sobreviver. Então, se eles compram, nós também vamos comprar. E mostra que não tem nada de racional. Nada. Não. É um comportamento de grupo que reforça uma crença de que a maioria decide pelo indivíduo. Então você não discute o que a maioria faz, porque se a maioria faz, você teoricamente, você faz também, né? Então, assim, isso é o mercado que mostra, isso se reflete em todos os pontos da nossa vida. Em todos. Há muitas formas de fazer isso. Mesmo no varejo, há algumas formas de nós fazermos isso. Se você colocar uma fila para comprar um determinado produto, para viver uma determinada experiência, isso vai influenciar todo o resto das pessoas e vai haver uma fila verdadeira a seguir a essa. Sim. Porquê? Porque as pessoas veem, se todo mundo vai para ali, eu também vou. Se todo mundo for experimentar aquilo, eu também vou experimentar. Se todo mundo está comprando, eu também vou comprar. Nós vemos isso nos restaurantes, que é o que eu acho mais incrível e que eu dou sempre de exemplo, porque é super fácil, que é você vê uma fila gigante no restaurante e vai para a porra da fila. Porque você acredita que o paladar da outra pessoa que gosta daquele lugar é igual ao seu paladar e então que você vai gostar da mesma coisa que os outros gostam. Como assim? Como assim? O meu paladar é diferente do seu. Você pode gostar desse restaurante, eu vou experimentar outro. Não tem que ser o mesmo. Mas não, se todo mundo vai ali é porque é bom e eu vou também, não é? É a fila da danceteria que não está cheia ainda. Mas a fila quer dizer que aquilo é importante, ou seja, preciso manter a fila, mesmo que lá dentro ainda não esteja cheio. Eu vou colocando as pessoas aos pouquinhos para manter a fila. Quanto maior for a fila, maior a influência nas pessoas que passam a querer entrar também. Incrível, né? Incrível. Prof, muito obrigado. A gente está terminando o nosso tempo aqui. Mas antes, eu preciso fazer uma última pergunta, que é a pergunta que eu encerro as lives com os profs. O que podemos esperar para ver numa disciplina chamada o comportamento do consumidor? Então, podemos esperar muita paixão pelas pessoas, podemos esperar muito estudo acerca de comportamento. Não há um mapa que seja igual para todo mundo, nem para todo o consumidor, nem para todo o produto, mas muitos experimentos acerca de determinados produtos que são transversais, de determinados comportamentos que são transversais. Vamos aprender a comunicar de uma forma muito mais assertiva com o nosso consumidor, entender os porquês das coisas que eles fazem, das necessidades que eles têm, do porquê eles comprarem uma série de produtos e vamos trabalhar, até porque o MBA vai ser muito prático, vamos trabalhar casos muito práticos em vários produtos diferentes para percebermos que o mesmo consumidor se comporta de forma diferente para comprar determinado tipo de produtos e vice-versa. O mesmo produto para vários consumidores diferentes. Vamos trabalhar muito acerca do consumidor e vamos saber como comunicar com as pessoas de uma forma muito mais assertiva e direcionada. É isso aí. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. É isso aí. Eu tenho certeza que vai. Eu acho que vai ser uma experiência incrível, única e um piloto muito interessante, sabe? Porque assim, a gente está trazendo para esse curso tudo que as pessoas procuram no mercado individualmente, a gente está tentando consolidar isso tudo no mesmo ambiente, alinhado dentro de um roteiro que vai ficar incrível. O projeto está extraordinário, os nomes são fantásticos, portanto eu acho que está tudo alinhado para ser um excelente projeto. Legal. Prof, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre muito bacana a nossa conversa aqui. Nossa, eu fico sempre muito... horas aqui, né? Muito obrigado mesmo. E deixo para você encerrar a nossa live aí, dando um tchauzinho para esse pessoal que estava aí nos assistindo. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada pelo seu convite. É sempre um gosto. Nós vamos ter mais umas lives. Vamos. Entretanto, saem mais umas novidades. Portanto, é sempre um gosto enorme conversar com você. Sim, nós convergimos em muitas opiniões e é maravilhoso conversar com você, conversar com estas pessoas que ficam aqui só nos assistindo a falar de uma coisa que nós adoramos, né? Da nossa paixão. Portanto, é muito bom sempre estar aqui. Obrigado. E obrigada Valeu, gente. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui e a gente se fala na próxima live. Até mais, prof. Obrigado. Beijo. Beijo, tchau.